Bom, graças a Deus, né? As janelas, as 4 janelas que Deus tem nos dado, que é a janela da restituição, a janela da restauração, a janela da liberação. Essa liberação é bênçãos retidas, orações retidas e principalmente revelações que estão retidas. E sem revelação a gente não consegue caminhar. E também a antecipação de milagres, né? Se tem uma coisa que Deus ama fazer, é antecipar milagres também nas nossas vidas. E então sejam todos bem-vindos, né? Hoje é a segunda-feira e receberam o áudio aí que eu fiz à tarde e temos coisas que Deus quer fazer e está fazendo, né? Muito obrigado por crerem e receberem um profeta na casa de vocês, viu? Amém. Então, Jesus é o nosso restituidor. Eu vou falando as coisas e pode ser que eu mude. Então, o Espírito Santo, ele às vezes leva a gente para um lado, daqui a pouco ele puxa para o outro, né? Mas, importante, eu tento manter a linha, a espinha dorsal, dentro das revelações que ele vai nos passando, né? Então, Jesus é o nosso restituidor. Ele tem restituído a nossa alegria, restituído, aliás, essa é uma palavra que eu preciso falar para você, a restituição da sua alegria. Sabe uma alegria que a gente tem perdido? Não tem nem percebido, mas tem perdido? É a alegria da nossa salvação. Jesus, quando enviou os discípulos dele para expulsar demônios, para curar, ele enviou de 2 em 2, eles voltaram muito animados, né? Com o que tinham visto. Aí eles falaram: Senhor, até os demônios se nos submetem, está lá nos evangelhos. E aí Jesus falou assim: olha, vocês não precisam se alegrar porque os demônios vos submetem. Alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, essa alegria, eu percebo que os crentes perderam um pouco. O salmista mesmo fala: restitui a alegria da minha salvação. Olha que versículo interessante, eu depois passo o endereço deste versículo, mas o salmista fala, ele faz uma oração: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. O diabo tem roubado a alegria do seu nome, está escrito no livro da vida, e ele mostra tantos problemas, faz tantas confusões, e a alegria acaba ficando ofuscada. Mas vou trazer uma revelação para vocês aqui sobre a restituição da alegria para você entender. Vou fazer uma pergunta e já trago a resposta na sequência. Por exemplo, a salvação. Todo mundo que nasce nessa terra, ele nasce salvo. Então, todo mundo que chegou nesta terra aqui, já chegou salvo. Até fica aquela discussão, quem perde salvação. Lógico que perde salvação. Se você não quiser ser salvo, se a pessoa não quiser, não vai ter. Mas todo mundo nasce salvo. Hoje está um burburinho aí de uma menina de 10 anos que fizeram um aborto, não foi? Ela foi estuprada e eu vi alguma manchete assim por cima, não li. Mas aí ela ficou grávida com 10 anos de idade. Aí hoje foi feito um aborto. Ou seja, mataram, independente do que foi, da tragédia que foi, mas um outro lado é o seguinte: mataram uma criança. Concordam comigo? Um aborto é um assassinato de uma criança. E aí, veja bem, então essa criança que hoje foi, usando esse termo, assassinada em função da revolta e a falta de entendimento, essa criança foi para onde? Ela morreu. Uma criança, quando morre, vamos pegar uma criança de 5 anos aí, 4, 6, sei lá, a idade da razão, mas quando uma criança morre, para onde que ela vai? Para os céus, para Jesus, ok? Então olha para você entender,
Então essa criança, Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, não os impeçais. Então, quando uma criança morre, a gente se alegra, sim, não se alegra não, a gente tem esse entendimento de que então ela vai para os céus, ok? Então esta criança nasceu salva, concorda comigo? É aí que eu pego, eu paro vocês para pensar um pouquinho. Então todo mundo que chega, nasce nesta terra, eu nasci salvo. Você que me ouve, nasceu salvo, salva também. E vou explicar que eu sei que a cabeça da gente começa a funcionar, glória a Deus. Eu nasci salvo, então todo mundo que chega neste mundo, que nasce, ele já nasce com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, ela nasceu salva. Ela chegou a este mundo aqui salva. Em Apocalipse, vai falar de duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, daqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, eu nasci salvo, a pessoa chega neste mundo aqui, ela já chega salva. Agora, ela precisa validar esta salvação. Então preste bem atenção para não haver nenhuma heresia ou parte do inimigo. A pessoa nasce salva, ela nasce com o nome dela escrito no livro da vida. O Salmo 139 nos fala que todos os nossos dias foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quando você começou a ser tecido, quando você começou a ser formado, o seu nome foi registrado, segundo o Salmo 139, versículo 16, diz o seguinte: nos teus dias foram escritos no teu livro, que é o livro do Cordeiro, que é o livro da vida, foram escritos todos os dias da Andréia, da Graciete, da Deise, da Alzenira, do Newton e da Cláudia e do Weber, e de você que está me ouvindo. Então todos os nossos, o nosso nome, os nossos dias foram escritos no livro do Cordeiro, ou seja, o meu nome já está num livro abençoado, não é SPC, não é livro sujo, nada. Aí, agora, quando veio a este mundo, eu saio dessa idade da razão, eu começo a entender que eu tenho que tomar uma decisão. Então, eu, Weber Pinheiro, nasci com o meu nome escrito no livro da vida, e eu validei, segundo a palavra diz, mas todos quantos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né, em seu coração e com a sua boca falar, esses receberão, validarão a sua salvação. Então é necessário você validar a tua salvação. Em janeiro de 78, eu validei a minha salvação. O meu nome já estava no livro da vida. Aí eu vou lá para Apocalipse para você compreender um pouquinho mais, que na primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo vão serem chamados. Vão se levantar na primeira ressurreição. Depois, Apocalipse fala da segunda ressurreição. A segunda ressurreição é dos ímpios, daqueles que partiram deste mundo, que infelizmente não foram alcançados, ou talvez eu não evangelizei-os, né, ou não os evangelizamos, e eles partiram desse mundo. E a Bíblia fala que o anjo vai riscar do livro da vida o nome daquela pessoa. Então você imagina a tragédia, o que o inferno, na realidade o inferno é a ausência de Deus, o inferno é você não ter, não imagina o inferno sendo escuridão não, tudo escuro, não tem nada a ver com isso não. Quando a Bíblia fala de trevas, é falta de entendimento, é falta de Deus. Aí, o que acontece? Essas pessoas, você imagina imagina uma pessoa que viveu a vida inteira, conta uma história de uma mulher americana, que eu li num livro. Ela trabalhava numa fazenda, e os patrões dela muito ricos, e ela nasceu naquela fazenda, foi criada ali, e os patrões não tinham filhos, e eles faleceram, né? E faleceram e deixaram um bilhete para ela, né? E ela então pegou aquele bilhete, foi lá na casinha que ela vivia no fundo da fazenda,
ficou toda sentimental, colocou aquela carta que eles fizeram, e ela fez um quadrinho e colocou na parede, e passou a vida dela vivendo lá na fazenda, cuidando do que podia, e passando privações, passando necessidades. Aí um período depois, não sei quanto tempo, alguém foi visitá-la, e chegando lá, viram aquele quadrinho e perguntou: minha senhora, o que significa isso aqui na sua parede, esse quadrinho? Meus patrões, ela contou isso, meus patrões, que eu gostava muito, eles morreram, e eles me deixaram isso aí, eu não sei ler, e eu fiz esse quadrinho e deixei aí, porque é uma homenagem, eu lembro sempre deles. O quadro que ela fez, o papel que ela recebeu, era um testamento, que toda a riqueza que eles acumularam passou a pertencer a ela. Só que durante toda a vida dela, ela continuou vivendo dentro da fazenda milionária, mas na casinha de empregado, na casinha humilde, passando extremas necessidades. E ela então tinha uma grande riqueza, mas nunca desfrutou porque ela não teve o entendimento. Então você imagina que o inferno para uma pessoa é ela saber assim: o quê? Eu nasci com meu nome no livro da vida? Eu só tinha que confessar, eu só tinha que validar, e eu não fiz isso? Então assim, não haverá mais oportunidade, porque Deus nos dá a oportunidade enquanto estamos com vida. Portanto, todo mundo, eu sempre dizia isso, as pessoas dizem assim, né, que todo mundo é filho de Deus. Eu não digo que todo mundo é filho de Deus, a Bíblia diz que nós somos feitos criaturas. Agora, todo mundo pode se tornar filho de Deus. Todo mundo que aceita Jesus Cristo, mas João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem feitos filhos de Deus. Então, agora, o que o diabo tem feito? A restituição que eu digo para você agora é você passar a viver a alegria da tua salvação. Restitui, Senhor, a alegria da minha salvação. Os crentes, a igreja atual, ela se diluiu muito. Todos nós, a igreja evangélica é um horror. Ela está cheia de boas intenções, nós estamos fazendo a obra de Deus, mas Deus não está conosco em muitas coisas. Não é porque eu estou pregando que Deus pode ter me mandado eu pregar. Não é porque a Bíblia fala que muitos chegarão nos céus e falam: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz isso. Jesus, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A pessoa até ganhou multidões, mas ela mesma perdeu a sua salvação. Paulo fala que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E desde agora a coroa da justiça me é aguardada. Ele fala lá para Timóteo no capítulo 4. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Sabe que o Espírito Santo me fez um apelo que eu transmito para você? Ele tem dito o seguinte: por favor, Weber, Andréia, ouvintes, por favor, Cibele, por favor, Deise, por favor, Alzenira, por favor, Newton, combata o bom combate. Ou seja, com o bom combate, né, a sua luta, combata ela, combata o bom combate que é o Evangelho, você trilhar no caminho do Evangelho. Complete a sua carreira, o seu chamado, seja o chamado de mãe, de pai, de pastor, de empresário, de médico, seja qual for o tipo do teu chamado, ministerial ou profissional, complete o teu chamado. Mas, por favor, não perca a sua salvação. Porque tem muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus ter mandado fazer. Saul, por exemplo, Saul combateu o bom combate, o rei Saul, lutou contra os inimigos de Deus, mas por vaidade, por ministério, por ser um homem vaidoso, acabou que no final ele abriu mão da sua salvação. Então o Espírito Santo nos ensina a combater o bom combate, completar o nosso chamado, a nossa carreira, mas principalmente não perder a fé. Muitos estão perdendo a fé. E por que estão perdendo a fé? Porque estão esquecendo da salvação de graça que Cristo nos ofereceu. A salvação
nem apelo mais se faz direito numa igreja, se faz um apelo por constrangimento. Sabe o que é você fazer um apelo? Hoje à tarde eu estava orando, depois desse áudio que eu mandei para vocês, orando por uma situação que Deus me mandou orar, e Deus me mandou ser proprietário daquela situação. E eu comecei a lembrar, esses proprietários precisam da salvação de Deus, muito mais do que as coisas que eles conquistaram. Então eu fui chorar na presença de Deus, para que aquela salvação daquela pessoa seja quebrada as trevas, a escuridão na vida delas. Ou seja, quanto você tem chorado por um parente teu que está indo para o inferno? Ou a gente só sabe falar que parente não presta? Então, independente se o parente ou não, presta ou não, eu tenho que amar a ponto de orar para que a salvação dele aconteça. Nós temos que colocar objetivos. Eu não gerei filhos e a minha geração é como o profeta o Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que olhar e profetizar isso. Eu e a minha família, eu não aceito outra coisa a não ser a salvação. E agora a salvação parece que ficou uma coisa assim, sabe? Lá na gaveta, a gente nem lembra que a gente é salvo mais. Então, neste dia de hoje, as lutas que você passa, os desejos que você tem, a vida que a gente leva, está tentando ofuscar o grande mover da salvação que Cristo nos oferece. A gente, para você ter uma ideia que a tua salvação está ofuscada, para você fazer avaliação, é só ver o quanto que você tem desejado e falado do amor de Cristo, e chorado e amado as pessoas que estão indo para o inferno e se colocar na frente delas como intercessor. Sabe, irmãos, nós não podemos aceitar. Eu tenho boas conquistas que eu fiz em relação à minha família, aos meus irmãos, mas tenho notícias boas dos meus amigos, mas tem algumas pessoas que eu lembro que eu não evangelizei eles a fundo, que eu não levei eles para o conhecimento, para aquela convicção de que eles precisavam aceitar Jesus, e eles partiram. E de vez em quando eu fico me lembrando dessas pessoas, e eu fico não me condenando porque não posso fazer isso, mas me motivando a não perder a oportunidade e evangelizar. Agora, se eu não estou, a depressão, sabe, irmãos, tantas doenças que estão tomando conta aí, é porque a alegria da salvação foi perdida e precisa ser restituída, restaurada na tua vida. Quando é que foi que você, Senhor, obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, mas o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Esta tem que ser o brado de vitória dos teus lábios. Talvez as coisas materiais nós buscamos e Deus nos acrescenta, mas sabe, o meu nome, irmãos, foi escrito pelo dedo de Deus e validado pelo sangue de Cristo. Restitui, Senhor, a alegria da minha salvação. Que Deus, que você esteja se abrindo para você se alegrar. E quando você está alegre de uma coisa, você fala dela. Escuta, você já ouviu falar que o seu nome está escrito no livro da vida? Que você não é esse perdido que estão falando? Que você não é esta pessoa que estão dizendo, estuprador, bandido, maconheiro, drogado, sei lá, que tipo de coisa ruim que a pessoa fala assim: olha, pode até você ter feito isso, mas saiba de uma coisa, você precisa saber, o seu nome está escrito no livro da vida. Agora, se a minha salvação está ofuscada, se eu não estou nem lembrando de agradecer a Deus, nem curtindo esta transformação, é porque ela foi se diluindo. Aí eu viro o alma. Aí nós continuamos a fazer a obra de Deus, continuamos a viver a vida cristã, mas a vida cristã da alma. Paulo trata a alma. Paulo não, o apóstolo Davi fala: porque te abates dentro em mim, ó minha alma?
Então, porque eu não estou tendo a alegria da salvação, aí vem depressão, vem medo, vem angústia, vem incerteza, vem uma série de coisas. Mas se eu resgato isso, se eu permito que isso seja restituído, sentir, irmãos, aquela coisa gostosa. Lembra o dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Lembra, a Bíblia fala que é festa, que os anjos fazem festa, ou seja, nós estamos aqui do lado de fora da nossa festa. Vamos introduzir a nossa alma, porque te abates dentro de mim, ó minha alma. Espere em Deus, busque em Deus, pois ainda o livrarei, diz o salmista Davi. Então Jesus é o restituidor. O tempo da sua restituição, no nome de Jesus, você precisa declarar: serei restituído de tudo que me foi roubado, inclusive a alegria da minha salvação. O grande presente que Deus nos deu. No nome de Jesus, eu profetizo, você tem que trabalhar usando a tua boca para que tudo que me foi roubado e tirado pelo pecado, o pecado tem tirado a alegria da nossa salvação. O diabo tem mentido e nós estamos aceitando, mas tudo que foi roubado, tirado pelo pecado, pelo diabo e pelos homens, nós profetizamos a restituição, serei restituído. Olha o que diz Isaías 42, 22. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. A Bíblia está mandando a gente orar por restituição. Isaías 42, 22. O povo que está roubado e saqueado, então chega, restitui. Deus nos dá a autoridade da restituição. Então restitui, Senhor. Zacarias 9:12 diz o seguinte: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9:12. Deus quer restituir em dobro. Jesus é a nossa fortaleza. Então, quando eu volto para esta fortaleza, ele é restituído. Você se lembra do filho pródigo? Quando o filho pródigo voltou, que ele gastou a vida dele absolutamente, gastou os bens, ele voltou para a fazenda do pai. Fala a verdade, se fosse você no lugar daquele pai, daquele menino, ia ouvir um bom sermão, né? Menino, não te avisei, né? Assim que a gente fala a esposa fala com o marido fala com a esposa, a mãe fala com o filho fala: eu te avisei, eu te falei, né? A gente tem o filho, quando chegou de volta, ele até quis se justificar. Meus irmãos, Deus não está querendo nenhuma justificativa tua, nenhuma explicação, não. Ele falou assim: filho, hoje é alegria aqui, porque você estava perdido e você foi salvo. Então não vou falar, não pai, quando ele falou, acabou, é festa. Deus, o pai dele não colocou ele para dar um sermão, para falar um monte no ouvido dele. Eu te avisei, agora você se enfiou nisso aí, se vira, vamos orar. Ainda a gente acaba dando mais um sermão na vida da pessoa quando é hora de festa. Então Jesus é a nossa fortaleza. Voltai à fortaleza, Zacarias 9:12. Voltai para Jesus. Eu e você estamos precisando voltar, não mais para Jesus somente, mas estamos precisando voltar para o Cristo. Que Jesus significa bênçãos terrenas. Jesus significa quando ele desceu da sua glória e se formou como homem e vestiu a roupa de homem. Então isso é Jesus na Bíblia. Agora Cristo é o outro que você precisa se relacionar. Quando Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, porque Pedro falou o quê? Tu és o Cristo. Então, quando você volta à fortaleza, Cristo é a tua fortaleza. E quando você volta para a fortaleza, ele diz que haverá um decreto de restituição em dobro. Então, Jesus
é a nossa fortaleza e ele nos restitui em dobro. Olha o que diz Isaías 53:13. Em lugar do espinheiro crescerá a cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Sabe, meus irmãos, por meio de Adão, a terra foi amaldiçoada e passou a produzir espinhos. Mas por meio de Jesus, os espinhos são tirados e voltam árvores benditas como o cipreste e a murta, não mais espinheiros. Na sua vida, na minha vida, sabe o que aconteceu? Quando Jesus estava sendo crucificado, faça essa pergunta e alguém me responda. Quando Jesus estava indo para a crucificação, os romanos pegaram e fizeram algumas coisas. O que os romanos fizeram quando Jesus ia começar a carregar a cruz? Eles fizeram o quê? Vocês se lembram? Jesus era o rei dos judeus, não era? Eles eram declarados. Então, se Jesus era rei, o que os romanos fizeram? Alguém se lembra? Todo mundo sabe. Eles teceram, pegaram espinhos e fizeram o quê? Vocês estão me ouvindo aí? Uma coroa. Uma coroa de espinhos. Olha que revelação importante. Então, o governo de Satanás, quando Adão entregou esta terra ao governo de Satanás, ela deixou de produzir árvores e passou a produzir espinhos. Então o espinho passou a ser um símbolo do governo de Satanás. Agora, todo rei que era vencido, você vai pegar Davi fazendo isso, Josué fazendo isso, quando eles travavam batalhas com outros reinos e eles venciam aquelas batalhas, como Davi venceu todas as batalhas, então ele pegava a coroa do rei vencido e colocava sobre a sua cabeça, sentava-se no trono daquele rei vencido, e ele dizia: agora eu sou o governo de vocês, agora eu sou o rei de vocês. Então, o que vocês acham que Jesus Cristo, aquela cruz de espinho que a gente olha e chora, que vê saindo sangue, que machucou a cabeça de Jesus, aquela coroa de espinhos era a coroa que pertencia a quem? A Satanás. Porque ele, o símbolo de Satanás. Então, quando teceram aquela coroa de espinhos, aquilo não era uma coisa à toa. Aquilo era Jesus falando assim: eu vou sentar-se no trono de Satanás, despojá-lo, então, e destruí-lo. Quando Jesus foi na cruz, ele desceu até o inferno, tinha lá o meu nome, o seu nome, porque estávamos dominados por Satanás. Ele resgatou-nos, ele cancelou o escrito de dívida. Então, em lugar do espinheiro, hoje Satanás não tem mais nenhum poder e autoridade sobre mim e você. Nós é que temos dificuldade de nos posicionarmos. Quando Satanás nos ataca, às vezes nós ficamos com medo, ficamos encurralados, porque não estamos alinhados com a nossa fortaleza. Mas na tua vida, a restituição é essa, meu irmão, minha irmã. Aonde havia espinheiro na tua vida, qual era o teu espinho? Qual é a área que está te machucando? Você não pode aceitar isso como sendo coisa natural, normal. Qual é a área que está ainda cutucando? Já viu quando você tem um espinhozinho, fica uma pontinha, a gente tem dificuldade de pisar ou de apertar onde tinha aquela pontinha? O que você faz quando acontece esse pisa num espinho ou entra um gravetinho na tua mão? O que você faz? Você deixa ele lá? Ou você luta para tirá-lo? Entrou um caquinho de vidro no meu pé, de chinelo, eu estava andando e entrou um caquinho e ele me incomodou um mês. Eu não conseguia achá-lo, cortava bem lindo. E eu fui na manicure, ela fez 3 sessões e cavucava, tirava. Aí eu voltava a calçar o sapato no dia seguinte, sentia aquela fisgadinha. Até que um dia eu falei: agora, hoje você vai arrancar tudo de pele, não importa se sai sangue. Eu disse para ela. E ela chegou até a tirar falou assim: vai doer um pouco. Eu falei: não importa, acha esse negocinho, porque o dia inteiro ele me incomoda. Aí eu fui e tirei. Então o que Jesus fez?
Jesus está nos dizendo isso. Em lugar do espinheiro vai crescer uma outra coisa boa. Retira o espinho, é isso que o Espírito Santo me revela. Qual é o espinho satânico? É o espinho do divórcio? É o espinho da falência? É o espinho da morte de um ente querido? Que tipo de espinho que está incomodando a tua vida? É esta a pergunta que o Espírito Santo me faz fazer. Se você tirar este espinho, que é uma libertação, é você quem vai fazer isso. A manicure nunca veio, vamos lá, eu que ia lá. As suas deformações, os seus medos, você vai lançá-los para Jesus, porque quando tirar aquilo, não tem outra coisa senão tirar. Então tira o espinho que está te machucando, confesse, porque em lugar dele vai nascer um cipreste, vai nascer uma árvore linda, vai nascer uma árvore que vai dar frutos, e assim a glória do Senhor será manifesta. Então Adão, a coroa de espinho, Jesus tirou da cabeça de Satanás, colocou sobre ele, dizendo: eu sou o dono do Éber, eu sou o dono agora. E Joel nos fala: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador, em nome de Jesus. Jesus nos fez isso, meus irmãos. Eu recebo as bênçãos, as surpresas de Deus. Recebe a graça, recebe a restituição. Essa restituição estão bênçãos, estão surpresas de Deus, estão milagres de Deus, saúde física, mental e emocional. Sabe que um irmão me pediu ajuda agora há pouco. Ele disse que a esposa dele ficou doente e foi com essa maldita doença aí, e ficou muito mal entre a vida e a morte no hospital. E quase ficou 15 dias e muito mal. Ele falou assim: olha, eu estava vendo a hora dela partir. Mas aí ela foi curada. Só que hoje ele me perguntou, ele falou assim: escuta, estão dizendo aí que depois que a pessoa é curada do Covid, os efeitos que deixa a pessoa pirada, que deixa a pessoa maluca, que a pessoa começa... Ele até me perguntou se eu ouviu falar disso. Eu falei: não ouvi não, mas seja o que for, meu irmão, isso só pode ser coisa do diabo. Então ele falou: não, pois é, minha esposa está tendo reações assim, está tendo uma espécie até de uma possessão, eles são cristãos, e ele me pediu ajuda, e eu estou revelando isso aqui, obviamente ninguém nem conhece, nem eu o conheço, mas ele me pediu ajuda pelo WhatsApp. Agora, veja, o diabo não quer perder as vidas. Então, a saúde mental, a saúde emocional, eu restituo, diz o Senhor. Vem a restituição da tua saúde física e agora da mental e emocional. Eu já mandei uma oração pelo WhatsApp para ele, mas estou declarando isso aqui para você também. De todos os males e ataques que você sofreu, seja restituída a tua saúde física, mental e emocional. E tudo que Jesus conquistou na cruz por você, seja restituído. Irmão, irmã, faça do ano de 2020 não algo para ser esquecido, mas ano para ser lembrado. Porque com Cristo nós somos mais que vencedores. O 2020 está sendo o ano mais abençoado em todos os sentidos na minha vida. Declara isso. Não aceita que 2020 já acabou, fracassou, eu não quero nem ouvir falar. Eu só sei que até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor te livrou e te libertou. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Agora, profetiza, eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores desse maldito coronavírus. Estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, habitamos no esconderijo do Altíssimo. Não é se conformar não, está todo mundo pegando, vai todo mundo pegar, vai o inferno para o inferno com essa palavra. Eu não aceito, eu não preciso, estou coberto e lavado pelo sangue do Cordeiro. O
a saúde de Jesus Cristo toma o nosso corpo. Então 2020 será lembrado como um ano em que Deus livrou você do teu cativeiro, porque Deus te amou de tal maneira que Ele se fez sacrifício em seu lugar e restituiu tudo o que o diabo tem nos roubado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Restituição, que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar e encerrar. Querido Deus, bondoso Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor. E se entramos na Tua presença, porque o Senhor nos abriu o caminho, nos abriu um novo e vivo caminho, Jesus Cristo. Senhor, nesta hora nós queremos agradecer porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E declaramos, Senhor, que nada e ninguém, como diz Paulo em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Pai, eu quero dizer que não será a altura que vai me separar, que vai tirar o meu nome do livro da vida, nem dos meus irmãos, nem a profundidade, nem angústia, nem medo, nem dor, nem inferno, nem poder humano ou infernal vai conseguir tirar a alegria da salvação e o nosso nome escrito no livro da vida. Eu te agradeço, Senhor, por ter escrito o meu nome, e te agradeço por em janeiro de 78, o Senhor ter me salvado, eu ter validado. Eu quero orar agora por esta pessoa, por esse meu irmão, por esse meu amigo, por essa pessoa que me ouve. Ó Deus, quero abençoar que a salvação, em nome de Jesus, repreendo todo espírito maligno que está impedindo a sua mente de ouvir. Em nome de Jesus, Pai, eu imploro, haja salvação nesta casa, haja salvação, libertação, haja salvação, em nome de Jesus, deste filho, deste esposo, desta esposa. Pai, nós não aceitamos a perdição, não fomos chamados para a perdição, mas fomos chamados para a salvação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, restitui a alegria dessa salvação, nos faz compreender a altura, a profundidade, a medida daquilo que o Senhor fez por nós, que não fique ofuscado nem apagado dentro de nós, mas que venha, Senhor, a luz brilhar, Senhor. Pai, hoje eu conversava e eu tenho visto, Senhor, que o teu rosto, meu irmão, minha irmã, volte a brilhar. É isso que o Espírito Santo me fala agora. Quando nós estamos com a alegria da nossa salvação, o nosso rosto passa a ter um brilho diferente. Então que o seu rosto volte a brilhar. Que o seu rosto, que a formosura tome forma. Que as marcas, as manchas na pele, as marcas do tempo, do sol, em nome de Jesus, eu profetizo que a tua pele seja como a pele de Abraão, a pele de Moisés, melhor dizendo. A pele de Moisés, a Bíblia fala que era como uma pele com 120 anos de idade, era como uma pele de nenê. Eu profetizo a salvação na tua vida, e assim como Naamã que estava com lepra, ou seja, a marca do pecado. Eu quero pedir perdão pelos pecados meus e deste meu irmão, desta minha irmã, desta pessoa que me ouve. Eu apresento a Ti, Senhor, pedindo perdão pelos pecados, pela lepra, Senhor, que está contaminando e destruindo. Eu te peço perdão pelo pecado cometido, o pecado de incredulidade, o pecado de vaidade, o pecado de falta de fé, toda espécie de pecado, Senhor, eu apresento diante de Ti, rogando, limpa-nos pelo sangue do Cordeiro, alva as nossas vestes, que elas se tornem alvas nesta hora. Pai, Naamã, ó Deus, ele saiu como uma pele de criança daquela situação. Todo pecado que está envelhecendo, como diz a palavra, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Mas quando eu confessei, foi restituída a saúde dos meus ossos. E então a fisionomia, a alegria voltou. Assim, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, que
todo pecado seja confessado e a restituição dos ossos da saúde venha acontecer nos nossos corações, que o nosso rosto venha brilhar, que as pessoas à nossa volta possam ver e se interessar o que aconteceu. O rosto está brilhando, a salvação de Cristo está brilhando novamente nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, eu faço esta oração. Abençoa as minhas irmãs que estiveram comigo, meu irmão, os meus irmãos que estiveram conosco. Que a tua bênção que enriquece, não traz dor nem preocupação esteja sobre nós. Que o Deus de paz te santifique em tudo, no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. E o teu nome seja escrito no livro da vida. Se você não fez esta oração um dia ainda e gostaria de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pode fazer esta oração comigo agora. Diga sim após mim. Queria que as irmãs pudessem falar junto agora, amém? Repitamos todos, digam assim: Senhor Jesus, eu venho a Ti, como estou. Eu confesso que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Confesso, Senhor, os meus pecados. Me perdoa. Eu quero neste momento, pela fé, receber a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu valido hoje, Senhor, a minha salvação. Em nome de Jesus, eu valido a minha salvação. Me recebe, Senhor, como teu filho, pois eu te recebo como meu único Senhor e como meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e guarde. Que Jeová sobre ti levante o seu rosto e faça brilhar. Que a luz do Evangelho de Cristo penetre nos lugares mais escuros e ocultos e venha trazer a manifestação da luz. Que não há nada oculto que não venha a ser revelado para ser sarado e para ser mostrado. Que a bênção do Senhor que enriquece não traz dor nem preocupação. E que todo prejuízo causado pelo coronavírus seja por Jesus restituído com lucro dobrado. Eu profetizo a restituição de saúde, a restituição da vida mental, a restituição de vidas que foram perdidas. Sejam restituídas. Eu profetizo e declaro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.